Olá, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Flávia Gonçalves, designer de exteriores, que vivo há quase 7 anos em Portugal. Eu criei esse canal para falar sobre a profissão de designer de exteriores e também sobre a imigração para Portugal. E hoje eu vou falar sobre esse assunto, não designer de exteriores, mas sobre o imigrar, né? Como é imigrar? Alguns assuntos polêmicos sobre imigração, porque eu vou contar para vocês o que aconteceu há uns dias atrás. Bem, antes de eu começar a falar sobre tudo, eu tô aqui pronta para ir para academia. Eu resolvi gravar assim, mais descontraída aqui para vocês. E eu quero comentar com vocês então sobre esse assunto que é a imigração, que é algo bem sensível e que está um assunto bem sensível ultimamente, né? Tanto em Portugal quanto em outros países. Imigrar sempre é um assunto sensível, mas eu acho que no mundo atual ele tá ainda mais assim à flor da pele. Antes de eu continuar e falar sobre o assunto, se inscreve no canal, me ajuda a crescer o canal, eu quero trazer mais conteúdos de valor para vocês aqui. Então, se inscreve e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar do assunto. Umas semanas atrás, eu comentei num vídeo do Instagram do perfil Vou Mudar para Portugal. Eles têm um perfil bem engajado, tem podcast, tem várias coisas. Eu, na verdade, não acompanho muito, mas esse vídeo apareceu para mim. Eu achei o assunto interessante que eles estavam falando, porque eles estavam falando que qual é o imigrante que volta, né, que volta para o Brasil, que vai embora de Portugal, seja depois de muito tempo ou de pouco tempo. Na verdade, acho que eles estavam falando mais sobre quem volta em pouco tempo já volta. E eu fiz um comentário lá que repercutiu muito, muitas pessoas, algumas concordaram, algumas não concordaram, enfim, mas eu achei muito interessante trazer essa pauta aqui pro canal, porque eu acho que são conversas que eu gostaria que vocês analisassem, porque eu acho que é um assunto que deveria ser analisado na hora de você considerar mudar de país. Não só a questão de profissões, mas que isso é uma coisa crucial que pouca gente vai atrás, né? Como também dos motivos, né? A questão emocional. Eu sei que tem gente que fala, eu me preparei emocionalmente, mas acaba que não se prepara devidamente, né? Mas eu acho que eu quero abordar também nesse vídeo um assunto que eu acho muito importante, é o porquê você vai migrar. Eu acho que responder a essa pergunta, você se fazer essa pergunta e se responder essa pergunta é o que vai determinar o seu sucesso no país novo ou a sua volta. Gente, como eu não sei colocar aqui, fazer aquelas coisas de reagir a vídeo, essas coisas, eu vou explicar mais ou menos o que o vídeo fala. Ela fala que quem volta é quem vê o padrão cair demais, é a pessoa que se vê muito trabalhando num trabalho inferior e ganhando pouco. Ela falou mais da pessoa que cai a profissão, né? Então, por exemplo, ela deu ali o exemplo de um engenheiro que aí se tornou um técnico de internet, tal, de instalação de internet. Só que aí ela fala que muitas pessoas que ficam são as pessoas que foram atrás de qualidade de vida, de educação boa, de saúde boa. E aí é que o pessoal não gostou muito lá no vídeo dela falar isso, porque choveu de gente falando que a educação é péssima, que a saúde é péssima, que foi lá, que trabalhou, que ganhou pouco, que não tinha dinheiro. Eu vou ler alguns comentários e aí eu vou pontuando sobre o que eu acho dessas questões ali e até algumas pessoas que eu respondi. Olha, gente, o meu comentário foi exatamente esse aqui, eu vou ler para vocês. Quando eu migrei para Portugal em 2018, todo mundo que ia para lá ia com o objetivo claro de não ganhar dinheiro, mas aproveitar a vida, a segurança, a culinária, ter uma vida mais simples e tranquila. Queria saber quem foi a primeira criatura que foi para lá para trabalhar e ganhar dinheiro? Portugal sempre foi para ter vida simples, trabalho simples. Não sei, gente, quem foi o primeiro que falou algo diferente as pessoas seguirem. Eu sempre falo aqui para vocês sobre a minha profissão, designer de exteriores, que eu exerço em Portugal e que eu tenho ganhos acima da média. Só que eu sei que eu sou uma exceção, né? Não é todo mundo que vai chegar lá e vai trabalhar como designer, e vai trabalhar para si, como eu até incentivo vocês a fazerem aqui. Eu incentivo vocês
a trabalharem para si, a empreenderem, porque senão realmente, mesmo como designer de interiores, vocês irão ganhar, eu já falei em outros vídeos, um salário mínimo português, que é baixo. Talvez com o seu marido ou esposa, né? Pode ser um homem também trabalhando como designer de interiores, ou o seu parceiro trabalhando também, juntando as rendas, dê para vocês viverem, né? Um casal até confortavelmente, sem grandes coisas, né? Mas se você quer ganhar mais acima da média, você vai ter que empreender. Só que não é tão simples assim, né? Eu tô até sumidinha aqui do YouTube porque eu tô buscando criar um produto digital, né? Um curso, né? Como tu falar, vai vender curso. Mas, gente, eu quero muito ajudar essas pessoas. Eu até fiz isso com uma pessoa lá em Portugal, que é uma conhecida minha, e que ela ia voltar, ela estava desesperada porque ela estava realmente no subemprego, um emprego muito ruim, um emprego que ela estava sendo explorada. E eu falei, calma, deixa eu te ensinar como você pode ganhar mais trabalhando da profissão que eu trabalho, fazendo da forma como eu faço, só que ela vai ter que aprender muito mais coisas, né? Como se apresentar, como conseguir os clientes, como atender o cliente, como fazer proposta, tudo aquilo que você, na verdade, tem que aprender até para trabalhar para alguém, né? Como eu falei em outro vídeo também, que uma vez até mandei um currículo logo que eu terminei o curso lá, mandei um currículo para uma loja e eles me pediram várias skills e tal, que eu tinha que fazer várias coisas e eu pensei, bom, se eu vou ter que aprender, além do design, eu tenho que aprender a vender, a atender, eu tenho que limpar, eu tenho que montar, eu tenho que ir até o cliente, eu tenho que ter um carro, né? Ir até o cliente, atender. Eu vou fazer tudo isso para mim, porque aí eu não vou ganhar 800 e tal euros. Eu vou ganhar muito mais, né? Como aconteceu, eu fechar um projeto de 2, 3 mil euros, um projeto. Então eu fiz todas aquelas etapas ali, que eu ia fazendo uma loja, mas ganhando a mais. Claro que a responsabilidade é grande, também tem isso, né? A pessoa tem que se conscientizar de que é uma responsabilidade, mas com grandes responsabilidades vem grandes ganhos, né, gente? Então, já dizia no Homem-Aranha. E o que eu quis dizer nesse comentário foi isso, que eu não fui com grandes expectativas. Eu sabia o que Portugal iria me oferecer. Porque na ocasião que eu fui, e até hoje, não tem ninguém falando sobre outros tipos de profissão, né? As pessoas, e existem muitas pessoas com outros tipos de profissão em Portugal. Só que elas não estão na internet. Elas não estão. Um médico, eu conheço médicas lá em Portugal, brasileiras, que estão bem na profissão, dentistas, ah, advogados, né? Alguns advogados até eles são atuantes no Instagram, até por conta de buscarem clientes. Mas a maioria das pessoas que são bem-sucedidas, elas não estão na internet, elas não estão fazendo vídeo no YouTube. Então, eu quis fazer o canal no YouTube e eu demorei muito para fazer, né? Porque eu comecei esse canal em dezembro do ano passado, então tem pouquinho tempo, porque eu realmente sentia falta de ver outros mundos, né? Outras pessoas que têm outra visão, que tiveram outra experiência. Porque imigrar é uma experiência muito pessoal. Só que é bom você conhecer os variados caminhos. Porque as pessoas colocam na internet que só existe um caminho. Ah, você vai lá, você vai ser explorado, você vai trabalhar no café, você vai ser explorado tantas horas e tal. Se você se programar, se você for conhecendo outras realidades, se você for conhecendo outros caminhos, se você for com o coração aberto, com a mente aberta, se você for preparado, né, financeiramente, para passar um período ali que talvez você não ganhe quase nada, como aconteceu comigo. Eu fiquei um ano sem trabalhar, sem fazer nada lá, porque não era o meu intuito trabalhar lá. No fim, eu acabei querendo trabalhar, né, porque sou jovem, não tinha por que eu ficar somente em casa. Eu não sentia que essa seria. Eu não sentia que isso era bom para mim e que ia ser bom para mim. Eu quis aproveitar uma oportunidade de estar ali e de poder, né, estudar e trabalhar com esse tipo de coisa, entendeu? Então, se você tiver uma programação, a sua realidade não precisa ser igual a de todo mundo.
Não é porque, mas todo mundo tá falando que vai lá, trabalha no café, ganha muito pouco, é explorado. Tá, gente, mas não existe unanimidade, né? Existem casos e casos. Então, é por isso também que eu fiz o canal, para mostrar esse outro lado, esse outro mundo. Eu não fiquei rica, né? Não sou rica, milionária, mas eu me considero bem-sucedida no que eu faço. Ganho um valor que eu acredito que é bom para mim. Quero ganhar mais, claro, mas isso é tudo uma construção, é todo, né, um caminho. Eu ainda me considero jovem na profissão. Eu comecei em 2021, então, efetivamente, né, em 2021. Então, assim, ainda tem um longo caminho pela frente, né? Aí, uma pessoa fez uma pergunta ali, né? O que faz hoje? No meu comentário. O que faz hoje? O seu marido ganha salário mínimo? O seu filho vai à escola pública? Você paga pela saúde? E aí eu respondi ela que eu sou designer de exteriores, que o meu marido é aposentado, o que é verdade, ah, que não é um salário mínimo em Portugal, ele é aposentado, mas ganha um pouco, né? Ganha um pouco mais que isso, então também não é uma situação mais confortável também, porque ele tem uma aposentadoria que mesmo convertendo do real para o euro, ele consegue ganhar ali de 3 a 4 salários mínimos portugueses, vamos dizer assim. Eu sou ruim em matemática, mas acho que dá mais ou menos isso. O meu filho estudou desde que chegou em Portugal a tempo inteiro em escola pública. Nunca coloquei ele em uma escola particular. Ele faz agora, até falei para ela, ele faz agora um curso que é pago, mas é um valor bem baixo. Um curso tecnólogo na área de tecnologia. Eu não pago pela saúde. Às vezes em que eu fui, a única vez que eu paguei pela saúde foi uma vez, durante a pandemia, que eu tive uma crise de sinusite e eu fui para o hospital. Nessa época eu morava no sul de Portugal. E eu paguei 18 euros, porque eu fui atendida pela emergência e tal, enfim. Aí fiz lá os exames, fizeram ver se eu não tava com Covid, nananana. E eu paguei 18 euros essa emergência na ocasião. Foi a única vez que eu paguei por médico. E nessa ocasião, inclusive, eu não contribuía com a segurança social, eu não trabalhava. Então lá, hoje eu contribuo com a segurança social, porque eu trabalho, tiro as minhas faturas, enfim. E eu tive recente com a minha médica de família, fiz vários exames, tenho outros exames, fui chamada no hospital porque eu vou fazer uma cirurgia lá em Portugal, que eu não sei se vai custar alguma coisa, eles não me disseram, mas as primeiras consultas para saber, e até consulta no hospital, eu não paguei nada, tá? Então, eu sei também que tem valores variados quando você contribui com a segurança social e quando você não contribui. Aí, teve uma outra pessoa, um rapaz, que escreveu assim: Filha, do que adianta a vida simples se a vida aí é cara? Vai morar em Lisboa, Porto Faro, Coimbra para ver. Todo ano o custo de vida aumenta assustadoramente. Ele não tá de todo errado, tá, gente? O custo de vida de quando eu cheguei em 2018 para agora realmente é outro. Eu gastava 40 euros por semana em mercado e hoje isso é inviável, né? 100 euros é o mínimo ali para você gastar. Mas eu moro em Braga, que é uma cidade muito mais barata que Lisboa, Porto, Faro. Coimbra eu não sei muito bem, mas é mais barato que essas cidades, aluguéis e tudo. E eu acho que o custo de vida ter aumentado foi uma coisa mundial. A crise está mundial. Então, isso você também, quando pensar em migrar, tem que considerar, né? O custo de vida está geral. Mas ainda assim, convertendo, fazendo as conversões, é muito mais barato que no Brasil, tá, gente? Eu sei porque eu converso, tenho família no Brasil, a gente troca ideias, a gente fala sobre valores e é isso. Eu não tô achando aqui agora, mas havia um comentário de uma outra pessoa, ela falando assim: não vale a pena mudar para Portugal, não sei o quê. Aí eu coloquei: mas eu vim também pela segurança. Na verdade, o motivo principal de mudança para Portugal
foi a segurança. Meu filho estava fazendo 12 anos, completando 12 anos, e ele já tinha muita vontade de ficar saindo na rua, encontrar os amigos na rua, ir para casa dos amigos, andar sozinho, aquela liberdade que os, né, pré-adolescentes querem começar a ter essa liberdade, se desprender da gente, né? E eu tinha muito medo mesmo, porque eu tive episódios, não vou detalhar aqui nesse vídeo, e talvez até em outro momento eu conte, mas é um pouco traumático porque eu fui assaltada dentro de casa, mas enfim. E tava meu filho, e tava todo mundo, mas enfim. A minha grande preocupação era mesmo com ele, né? Com ele, comigo, porque eu também acho o Brasil um país complicado para mulheres. Vídeos, casos que a gente vê, né, diariamente de mulheres. Na verdade, o mundo todo é bem complicado pra gente, né? Falar aqui com as mulheres agora. A gente sempre fica vulnerável, né? Estando sozinha. Mas eu ainda acho que o Brasil ainda é um pouquinho pior, assim. Tem menos segurança pra gente. E então o meu medo foi esse. Então essa foi a minha escolha. E aí essa mulher falou assim: mas você podia ir pro interior de São Paulo, interior do Paraná. Gente, assim, muita gente fala que Portugal é atrasado, é o interior, é não sei o quê. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você não consegue, no Brasil, ter a visão, a mudança de mentalidade que morar fora do Brasil vai te trazer. Essa é a realidade. Eu sei que muita gente vai falar, não, imagina. O meu filho, ele passou a vida toda, até os 12 anos, convivendo só com gente ali, né, do nosso meio, pessoas que tinham um pouco mais de condições. Então ele achava que a vida de todo mundo era igual, que todo mundo, né, aquela coisa assim, aquela bolha que a gente vive dentro do Brasil, né? E quando ele chegou em Portugal, que ele foi para a escola pública e ele começou a conviver com pessoas de toda a classe social, pessoas de todos os lugares do mundo, ele foi o tempo dele da escola toda, os anos todos dele do ensino médio, ele foi amigo de um paquistanês, eles são amigos, né, até hoje. Então ele era o único que falava inglês ali, tinha mais paciência de ficar falando inglês, né, porque ninguém tinha muita paciência de ficar o tempo todo falando inglês. E esse paquistanês tinha muita dificuldade com o português, então meu filho tinha muita paciência com ele. Então ele ficava ali falando, falando. Então, assim, a convivência com povos diferentes, com essas culturas diferentes, eu acho que isso ajudou muito a moldar o caráter que meu filho tem hoje. Ele vai aparecer aqui no canal, que eu tô preparando um vídeo aqui com ele. Que assim, é incrível. Eu acho que isso dá uma mudada na cabeça da gente, sabe? E até assim, eu também como pessoa, tipo, de gostar dessa vida mais simples, dessa coisa. Gente, é gostoso, sabe? É gostoso você ter liberdade de ir e vir, você ser tratada realmente como cidadã. Nenhum país é o paraíso, é perfeito, né? O Brasil tem as coisas boas e tem as coisas ruins, Portugal tem coisas boas e coisas ruins. É isso que você tem que pensar, colocar na balança quando você for imigrar. Tem muita gente brincando, né? Falando guiana brasileira, Portugal tá cheio de brasileiro, Portugal virou mais o Brasil. Gente, não caiam nessa, tá? Eu acho que também muita gente vai com essa mentalidade falando assim: lá tá cheio de brasileiro e falam português, então é o Brasil. Vou chegar lá e é o Brasil. Gente, não. Eu acho que muita gente também sofre bastante com isso. Chega lá e se depara com uma realidade diferente, com o estilo do português, que é um povo mais fechado, é um povo mais atrasado em relação a muitas ideias. Eles não gostam de inovação, a maioria não gosta de inovação, é o que é. Eles até falam essa frase, é o que é, é o que é. Então, com tudo isso você vai ter que lidar, sabe? Barulhos, nada de churrasco no apartamento, eles não suportam isso. Cheiro de carne assando. Você pode ter até alguns apartamentos agora lá estão saindo com grandes varandas e churrasqueiras. Mas, gente, eles não vão suportar barulhos, música alta, pagode alto, música ali na varanda. Se você se exceder, se você ficar muitas horas, se você ficar de muita risada, muito barulho, eles vão chamar a polícia, tá?
Esse é fato. Então, assim, porque o português, ele não tem o costume de ficar fazendo festas em casa. Ele faz jantares, almoços, festas e copos, né, como eles dizem, vamos tomar uns copos, vamos tomar um vinho, é no bar, é na rua. Como lá é muito seguro, eles têm muita liberdade, então, assim, e o europeu tem essa cultura, né? É muito na rua, é muito sair na rua, sair andando. Então ele desce lá embaixo, tem um café, né? Ele já vai ali, toma um café, toma a sua cervejinha, ele anda mais uns passos, tem um outro cafezinho, tem um restaurante. E assim, a cultura deles é rua, não é dentro de casa, porque a gente no Brasil, como a gente não tem liberdade, a gente é prisioneiro da falta de segurança, a gente tem o costume de querer, em casa, eu gosto de receber. Se você tem uma casa, né, que é uma casa mais afastada, que é uma casa que tem mais privacidade, até aí tudo bem. Agora, você querer fazer isso no apartamento não vai funcionar. Então tem muita coisa que as pessoas estão sofrendo lá por isso, porque elas caem nesse conto de que lá é o Brasil, lá tá igual o Brasil, lá tá cheio de brasileiro. Gente, não é bem assim. Tem as comunidades, tem os brasileiros, quando, né, tá todo mundo ali, todos os brasileiros. É claro, é como se a gente estivesse no Brasil, mas ainda assim, a gente tem que cuidar, tem que seguir o modo como eles, né, gostam ali. Não adianta, a gente tá no país deles. Gente, se vai um português no Brasil e começa a reclamar do barulho na praia, de que estão vendendo coisa na praia, de que estão com caixinha de som na praia. Imagina o grupo de portugueses chegar lá na praia do Brasil, sentar lá na areia, aí todo mundo lá com essa caixinha de som, que no Brasil pode, é normal. Os vendedores passando, vendendo milho, vendendo as coisas, ai saudade, né? Toda coisa boa. E o português fala, não, não, gente, isso aqui não pode. Ei, desliga sua caixinha. Ei, não me oferece nada. Que absurdo. Gente, não dá, né? A gente vai falar, que isso? Volta pro teu país. Você quer paz, sossego? Volta pro teu país. Então, gente, é isso, entendeu? Não adianta cair no conto de que lá é o Brasil, tá? O Brasil. Eu digo pra vocês que isso não existe, tá? Aí tem uma pessoa que fala assim: escola pública aqui, desculpa, greves, falta de professores, furos e mais furos por não ter repositores para as aulas quando o professor falta. Gente, Portugal é muito, como eu poderia dizer, pode ser que mude, mas é um país mais socialista. Então, essa coisa de greves não é uma coisa que acontece muito no país. Eu não sei agora como está a escola pública, mas na época que meu filho estudava, eu acho que ele estudou 5 anos lá, né? 5 anos agora está estudando, mas é o ensino superior. Mas os 5 anos que ele estudou assim na rede pública, teve 2 ou 3 greves. Eu não acho assim nada muito alarmante. Mas, claro que há regiões, deve haver lugares. Isso é uma outra coisa também, pesquisar muitos lugares. E além de pesquisar, testar, gente. Porque às vezes você acha que você vai para aquele lugar e vai ser tudo aquilo, não é tudo aquilo e você vai para outro. Eu mudei de 2 regiões, eu morei em 2 regiões em Portugal, no sul e no norte. Eu me acostumei muito mais com o norte, apesar de amar o sul, é sol quase o tempo todo, tem muita coisa interessante, mas o norte pra mim é um dos melhores lugares pra morar lá. Tem uma pessoa que fala assim: olha, sinceramente, eu tive a experiência da minha filha estudar em Portugal e achei o ensino fraco. 1000 vezes uma escola particular no Brasil. Claro, né, gente? A escola particular no Brasil realmente é muito melhor. Como a escola particular deve ser aqui nos Estados Unidos, como a escola particular em Portugal. Existe uma escola particular em Portugal em que eu acho que eles só falam inglês, inclusive, que é a CLIB, lá em Braga. Só que é 600 euros a parcela. Eu conheço brasileiros que têm filhos nessa escola, que pagam. Então, assim, tem as compensações, né? A escola pública dá um ensino básico, né? E não tem como você cobrar uma instituição particular uma instituição pública. Eu achei o ensino público, pelas coisas que meu filho mostrava ali, eu achei muito bom. Eu achei muito bom mesmo.
Eu nunca tive condições de pagar uma escola particular XPTO, como eles dizem lá em Portugal, né? A mais top no Brasil. Então, eu pagava uma escola particular mediana para o meu filho no Brasil. Só para ele também não estudar numa escola pública por questão de segurança. E, e pronto. E eu acho que se você tem condições de pagar uma escola particular no Brasil, não se compara uma escola top, né? Uma escola que sei, não tem, nem imagino quanto tá uma prestação agora. Só que aí que tá. Eu acho que tudo depende da forma como você pensa. Eu não acho que. Como eu posso dizer isso para não ser cancelada, gente? Mas aqui eu quero, como é meu canal, eu quero trazer para vocês a maneira como eu penso. Eu nunca achei que a escola fosse tão importante para a formação do meu filho, tá? Quanto eu achava que o ambiente era. Entende o que eu quero dizer? Que o ensino é secundário, o ambiente faz mais diferença? Eu sempre achei isso, tá? Claro que se você vir com uma outra visão, eu vou analisar, enfim. Mas eu sempre achei que o ensino sempre foi algo secundário e o ambiente faz mais diferença. Então eu sempre busquei isso. Então é isso que eu falo. Depende muito do que você procura, o porquê você está imigrando. E sempre tem o seu porquê para dar certo, para onde você for, o seu porquê tem que ser interno. Gente, como eu estava falando, se vocês virem por motivos internos, o seu motivo precisa ser muito mais interno do que externo. Então, vocês têm que se fazer a pergunta o porquê vocês estão com esse sentimento de imigrar. Não porque vocês viram que lá. Essa coisa de tipo assim, vou lá para ganhar dinheiro, vou lá para. Gente, isso pode acontecer, né? Dependendo do quão você está resiliente, resignado e o quanto você vai fazer acontecer. Mas é muito mais difícil você conseguir fazer esse tipo de coisa hoje em dia fora do seu país. É muito mais fácil você fazer isso do Brasil. Então, era mais ou menos isso que eu queria dar o recado e dizer a minha opinião. Então é isso, gente. Obrigada por assistirem e espero que vocês tenham gostado desse assunto. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!